lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes, é uma punição. É o exemplo que eu citei para vocês da comunicação que a gente estudou, né? Então, se eu pratiquei um mínimo de bondade, tem semelhantes que vão até me receber para me ajudar nessa transição, nessa passagem, porque ela é turbulenta, ela tem perturbação, não é simples, né? Agora, se ela vai ser mais turbulenta ou menos, aí depende do quanto eu entendo tudo isso, né? De quanto eu estou informado sobre tudo isso, porque não tenham dúvida, a vida continua, a diferença é que não existe a matéria, o Espírito é eterno, acho que ninguém tem dúvida que o Espírito é eterno, o Espírito não morre, a carcaça aqui que tem prazo de validade, o corpo físico tem prazo de validade, o Espírito não tem, né? 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Sempre se reúnem depois da morte? Resposta: depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Então, já respondeu. Então, não é sempre. Depende do caminho que cada um seguiu. Então, pode acontecer de você não encontrar sua turma. E às vezes nem sua família. Não sei o caminho que cada um está seguindo. Não conheço a realidade de cada um. Não conheço nem a minha direito. Né? Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Claro. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, e quando se haverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. A privação de ver parentes e amigos, às vezes, é uma punição. Quando que vai ser uma punição? Aí tem que analisar a existência que eu tive. Eu tive uma existência completamente fora da curva, vamos assim dizer, negativamente falando. Então é complicado até de eu querer estar junto dos meus, se eles seguiram um caminho mais retilíneo. Então talvez por punição eu fique afastado deles. Quanto tempo? Não sei, o tempo que for necessário para eu reconhecer o caminho errado, os erros, as falhas, me arrepender. Um dia estaremos todos no mesmo nível de evolução, aí estaremos lado a lado, mas esse dia demora. O nosso tempo aqui demora muito. É melhor não pensar nisso. Não daremos conta de medir esse tempo. Então, o melhor que nós fazemos é procurar viver a atual existência da maneira mais correta possível, aproveitando o maior número possível de oportunidades, seguindo os princípios divinos,
todos nós não damos conta, somos ainda muito imperfeitos, mas vamos seguir tantos quantos dermos conta. Sempre que as oportunidades surgirem, elas surgem toda hora. Então é isso. Aí a gente conclui aqui então nessa pergunta, essa parte do estudo, que é das relações entre os espíritos, né? Que nós estamos aí nas últimas semanas tratando das relações entre os espíritos. Agora, no próximo bloco, nós vamos falar da antipatia e simpatia entre os espíritos. De que forma se constrói a antipatia, de que forma se constrói a simpatia entre os espíritos. Você talvez já passou pela experiência, né? Uma sensação ainda que muito vaga. Às vezes você não conhece uma pessoa, mas por algum motivo você não vai com a cara dela. Mas você não conhece ela, como que você não vai com a cara dela? Não sei, eu não vou com a cara dela. E às vezes você não conhece e tem uma afeição por ela. Então existe alguma coisa além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar e o nosso sentimento consegue sentir. Existe alguma coisa além, e essa alguma coisa além são os laços espirituais de antipatia e simpatia. Pode acontecer, por exemplo, da minha família espiritual não necessariamente ser a família terrena que eu tenho hoje. Pode acontecer. Mas então por que você está nessa família? Porque eu escolhi nessa família saudar meus débitos com aqueles ali que hoje são minha família. Agora, pode ser que eles sejam também minha família espiritual. Por que não? Aliás, é o mais comum. Mas não é uma regra geral. Não é uma regra geral. Tá? Existem as exceções. Tá certo? Muito bem. Agora nós vamos para o outro estudo, né? Que é do livro